sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar, mestre da minha tristeza, estou quase a sua. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Quem me fará sair? Ó meu mestre, ei, um, dois, ei, ei. Oi, Glória. Você tá de Campos, como é que tá agitado no carnaval? As águas não podem andar que levam sem carregar. O carro do Uber bateu, quase bateu dois. Todos ouvem o Meu Deus. sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar, mestre, chegou a bonança, e fazeis o céu brilhar. O meu coração vos acalma, que não poderá ficar. O mesmo mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que moramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, deseja este revolto mar. A ira dos homens encheu com pau, as águas não podem naufragar, e leva Senhor o céu em mão. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre da minha tristeza, estou quase a sua. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem pra acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, deseja este revolto mar. A ira dos homens encheu o mar, as águas. Ei, um, dois, ei, aleluia, louvado seja Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5,
Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Boa tarde, meus amigos campistas. Como é que vocês estão? Cidade de Campos hoje está agitada por conta do motivo do carnaval. Amados, mais uma gravação online. A Bíblia diz que todo mundo terá que prestar conta diante de Deus das suas atitudes, dos seus atos feitos. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Hoje está todo mundo na correria, porque amanhã é carnaval, amanhã é sábado, domingo, segunda e terça. A festa da carne. Todo mundo está prestando um culto a Satanás. A carne louva a Satanás. A Bíblia diz que todos aqueles que pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. O inimigo veio para cegar a população mundial e muitos estão indo pelo caminho do abismo. Amados, a Bíblia fala que todo culto que não é prestado ao Senhor é um culto prestado ao inimigo, é um culto prestado ao adversário, é um culto prestado a Satanás. A Bíblia fala que no meio de muitos, um ou dois ouvirá a verdadeira palavra, meus amados. Hebreus 9:27 fala que depois da morte segue seu juízo. Uma dúvida minha fica, nessas datas comemorativas, nessas datas festivas, se algum de vós estiver desapercebido diante da sua sepultura, como é que vai fazer a alma dessa pessoa, meus amados? Como é que vai ficar a alma dessa pessoa quando dessa sepultura? Se final de semana está todo mundo atordoado, todo mundo pensando em festa, mas não sabendo que esse carnaval é uma festa da carne, um culto oferecido a Satanás, um culto oferecido ao diabo. Você vê que nos tempos religiosos nada disso é feito. A maioria das pessoas fecham os templos religiosos e vão para dentro de retiro para se esconder, porque eles falam que eles não querem ser contaminados, que eles não querem se misturar com o povo da carne, com o povo que está fazendo festa. Mas contudo a palavra fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. 2 Timóteo capítulo 4 fala: pregues a palavra em tempo e fora de tempo, porque virá um tempo que o povo não darão ouvidos à sã doutrina, e sim dando ouvidos a espíritos de demônios, a qual levará muitos para o abismo. A gente percebe que o mundo está numa total correria pelo fato do carnaval, mas não sabemos o dia de amanhã, meus amados, não sabemos daqui a 20 minutos se estaremos vivos, não sabemos daqui a 1 ano, 2 anos, o que será da gente, ou agora, daqui a 10, 1 minuto. Então, meus amados, quem é aqueles que têm ouvido para ouvir a palavra do Senhor? Somente aqueles que são escolhidos do Senhor vai dar ouvido à palavra do Senhor. Amados, a Bíblia fala que há perdão para todo tipo de pecado. O homem ele pode cometer qualquer pecado, menos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Enquanto a isso, não tem perdão. Mas os demais, amados, o Senhor perdoa porque Ele é rico em perdoar. A cidade de Sodoma e Gomorra não recebeu o perdão porque eles não deram fruto de arrependimento. A cidade de Nínive conseguiu a misericórdia do Senhor porque dentro de 40 dias o profeta Jonas falou que se aquele povo não se convertesse, Deus iria dissipar a cidade toda. Então toda aquela cidade se converteu, se rendeu ao Senhor. Meus amados, o tempo do Senhor é hoje, o tempo do Senhor é agora. Se vocês vierem a falecer sem um arrependimento sincero, a Bíblia fala que o destino é o inferno, é o lago de fogo e enxofre, o que arde, a segunda morte. Lá o fogo não se apaga, meus amados, e o verme nunca morre. Essas são as palavras, essas são a agitação que o homem tem que ter no coração.
O homem tem que ter no coração, meus amados, a vontade de se arrepender. O homem tem que ter no coração os frutos do arrependimento, meus amados. Uns frutos que toda árvore boa tem que dar. A qual aquela que não dá fruto, a Bíblia fala que a mesma é cortada e lançada ao fogo. Todo mundo tem direito, meus amados, de brincar, de se divertir, de se distrair, mas o livro de Eclesiastes fala: faça tudo que o seu coração mandar, contudo no dia do juízo todos prestarão contas ao Senhor. Então, meus amados, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Livro de Apocalipse, versículo 21. Apocalipse 8, versículo 21. Mas enquanto os incrédulos, impuros, feiticeiros, covardes, idólatras, fornicadores, adúlteros e todas as mentirosas, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, temos uma opção de seguir o Senhor ou seguir a Satanás, curtindo essa festa de carnaval, nos deleitando na festa da carne, nas bebedeiras, onde o livro de Gálatas fala que todos aqueles que cometam esse tipo de delito, todos esses tipos de pecado, herdarão o fogo do inferno. A Bíblia fala que o mundo pertence ao diabo. A cultura, todas as plataformas, nas redes sociais, o domínio, tudo pertence ao diabo. Só que Deus, meus amados, preparou um lugar sagrado para todos aqueles que fazem a sua vontade. E é o paraíso, a Nova Jerusalém. Não se engane, meus amados, Adão e Eva foi banido do paraíso porque pecou só uma vez com o Senhor. Só uma vez eles foram banidos, mas se arrependeu. Saulo pecou, se arrependeu. Sansão pecou, se arrependeu. Salomão pecou, se arrependeu. E muitos, amados, Mateus pecou, se arrependeu. Enquanto vocês podem se arrepender em vida, pede perdão ao Senhor e para de pecar, meus amados. Vosso corpo não te pertence. Vosso corpo foi comprado por sangue naquela cruz, sangue santo do Senhor Jesus, meus amados. A Bíblia fala que nosso culto racional, nosso verdadeiro culto, somos nós, meus amados, como sacrifício vivo, semelhante ao que o Senhor fez naquela cruz, prestando um culto ao vosso Pai, oferecendo o seu corpo pelo aquele que todo aquele crê não pereça. Amados, nos dias de hoje, todo mundo está com o coração presente nessa terra, presente nessa vida por conta do carnaval, mas esse final de semana vai passar, meus amados. E aqueles que morreram, e aqueles que morreram, e aqueles que vão morrer? Para onde que vai uma alma dessa? Trio elétrico agora na Praia do Farol, todo mundo beijando todo mundo tomando a sua cachaça, a sua cerveja, todo mundo com contatinho, fumando cigarro, cheirando cocaína. Então, meus amados, se o Senhor voltar hoje, ai da terra. A Bíblia fala: se porventura eu voltar na terra, será que eu encontrarei fé? Muitos estarão desapercebidos, meus amados. A Covid veio, levou milhões. A gente não sabe onde está a maioria das almas agora, nesse exato momento. Mas foi pego todo mundo de surpresa. Assim como o Senhor voltará a essa terra e pegará muitos de surpresa, meus amados, nos seus deleites, nas suas paixões, nas suas concupiscências. Amados, enquanto vocês podem, entreguem os caminhos de vocês ao Senhor. Entregue os caminhos de vocês ao Senhor, meus amados. Há uma passagem na Bíblia que um cara queria ficar muito rico para quando chegar a sua velhice, ele ter bastante dinheiro e conforto. Mas a própria Escritura fala: louco, hoje ainda pedirão a sua alma, e para quem será? Meus amados, a única riqueza que o homem pode ter é o Senhor no coração, é entregar a sua vida ao Senhor, colocar a sua vida em santidade enquanto vocês podem. Enquanto vocês podem hoje, entregue os seus caminhos ao Senhor, meus amados. Abandone os vossos quereres, as suas concupiscências, a vontade do seu coração. Hoje eu estou percebendo, meus amados, para cada 100, 200 pessoas que passam, 1, 2, 3 está prestando atenção. A Bíblia fala, meus amados, que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo para adorar o mesmo no deserto. Mas o Senhor, meus amados, ele dá a visão a quem quer, ele fala com quem ele quer, ele exorta aqueles que ele ama. Então, meus amados,
O Evangelho não é para todos, o Evangelho é para a minoria. E essa minoria ainda vai ter o remanescente, ainda vai ter a peneira, ainda vai ter a escolha. Porque não entra iniquidade no reino dos céus, não entra pecado no reino dos céus, não entra feitiçaria, adultério no reino dos céus, mas entra uma pessoa lavada, remida e perdoada, se ela quiser o perdão, meus amados. A Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa perdoar, meus amados. Mas os seus pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, meus amados, para vocês chegarem à conclusão, para vocês chegarem ao arrependimento, tem que vir em santidade, porque ninguém consegue chegar ao Senhor, meus amados, se não tiver em santidade. Todos que querem adentrar no reino dos céus têm que se arrepender dos seus pecados e das suas falhas, meus amados. Esquece a maconha, esquece a bebida, esquece o cigarro, esquece a maldita da pornografia, esquece tudo isso, meus amados, enquanto vocês podem. Rasga o coração no quarto de vocês, perdem discernimento ao Senhor enquanto vocês podem achar. Esquece o maldito do carnaval, meus amados, porque são poucos dias, mas a gente não sabe se o Senhor vai vir hoje. Porém, meus amados, o Senhor já veio para muitos. Muitos já se arrependeram, muitos já se entregaram aos caminhos ao Senhor. O Senhor já veio para muitos. O Senhor está vindo para aqueles arrependidos da última hora, meus amados. O Senhor está vindo para aqueles arrependidos de última hora. Cuidado com o carnaval, meus amados. Se vocês descerem a sepultura hoje, vocês não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que aquele que não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, a saber, segunda morte, ou inferno, para todos aqueles que amam e adoram a perdição, das suas concupiscências, da vontade do seu coração, meus amados. Enquanto vocês podem, entregue seus caminhos ao Senhor, meus amados. Para muitos é um fanatismo, o homem está na rua, está falando do amor de Deus. Para muitos é uma vergonha estar falando do amor de Deus, mas só eu sei o que eu passei, e só eu sei aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar depois da minha morte. Estou fazendo a minha parte. Se o Senhor vai achar que eu sou digno de conseguir um arrependimento, Ele vai me conceder o reino da glória pela porta da frente, meus amados. Porque pecador todo mundo é, meus amados. Todo mundo tem direito de pecar, todo mundo tem direito de falhar, de cair, de levantar. Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta caindo. Então todo homem, para ele chegar ao reino dos céus, ele tem que chegar tateando, ele tem que chegar se esforçando, com muita força de vontade. E aqueles que quiserem adentrar o reino dos céus, é tateando daqui, tateando de lá, enquanto vocês podem, meus amados. Clame, rasguem o coração de vocês ao Senhor enquanto vocês podem. Peça ao Senhor para escrever o nome de vocês no livro da vida enquanto vocês podem. A Bíblia fala que no livro de Mateus há duas portas, a porta estreita e a porta larga. A maioria está adentrando pela porta larga, amados, não porque eles querem, é porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. Mas se você chegar para qualquer um pecador hoje e perguntar, você quer entrar no reino dos céus ou você quer entrar no inferno? Todos eles vão falar que quer adentrar o paraíso, meus amados, mas não querem cumprir as doutrinas, não querem fazer as procedências da Bíblia, do Evangelho, mas muitos alegam que quer entrar no reino dos céus. Mas Apocalipse 21:8 fala que os mentirosos, aqueles que praticam a prática da mentira, depois da morte é lago de fogo e enxofre. Hebreus 9:27. Depois da morte segue seu juízo. O que será o homem depois da morte? O que o homem dará em troca da sua alma? O que o homem dará em troca de sua alma, meus amados? O homem não tem condições de dar nada em troca de sua alma, porque sua alma já foi comprada, sua alma já foi paga naquela cruz. O Senhor, meus amados, se agradou em morrer o Senhor naquela cruz para salvar todo aquele que nele crê, meus amados. Não importa o tipo de pecado que você fez, não importa o que você está passando nesse exato momento, o Senhor, Ele é rico em perdoar, meus amados. O Senhor, Ele é rico em perdoar para aquele que quer perdão, aquele que ama a sua vida, aquele que ama os seus deleites, a vontade do seu coração. A Bíblia fala, meus amados, que esses herdarão o fogo do inferno. A Bíblia fala, meus amados, que o Senhor chegou, o profeta Ezequiel, e falou: pregues a palavra. Se aquele ímpio se converter, você poupará a sua alma. Mas se você falar do amor de Deus e aquela alma não se converter,
você pode lavar suas mãos. Agora, a alma próxima de você, ela vai ser cobrada. A primeira pregação é dentro de casa, meus amados, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família. Depois no seu bairro, nas suas vizinhanças. Se você tem o entendimento da palavra, pregue a palavra. Marcos capítulo 15 fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. 2 Timóteo capítulo 4 fala: pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Inste a tempo e fora de tempo, meus amados. Porque Satanás está ceifando milhões. Milhões estão sendo ceifados no abismo. Não porque eles querem, meus amados, mas porque eles estão enganados. Nós estamos vivendo dentro de uma bolha, nós estamos vivendo dentro de um sistema corrupto. Esse sistema pertence a Satanás, pertence ao nosso adversário. Hoje, meus amados, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, meus amados. Ofereça o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, porque é assim que o Senhor pede, meus amados. O homem oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, a única coisa que ele faz agora, amados, é pregar a palavra. Só resta obedecer, pregar a palavra. Tem o obediente e tem o desobediente. Tem o religioso que fica se escondendo atrás de pastor. Tem o religioso que fica se escondendo atrás de templos religiosos. E tem o remanescente que está saindo para a rua para resgatar almas, meus amados, pela misericórdia do Senhor. Todos terão que comparecer diante do Senhor, meus amados. Pobres, ricos, livres, escravos, preto, branco, todos terão que comparecer diante do Senhor, meus amados. Não adianta viver uma falsa santidade, não adianta fazer bajulação para agradar o seu pastor se você não estiver vivendo uma vida remida em santidade, meus amados. Todo homem pecou, todo homem tem pecado, mas ele tem o livre-arbítrio de jogar tudo aos pés do Senhor e decidir seguir uma vida santa se ele quiser adentrar o reino dos céus. Porque o destino do homem depois da morte é o fogo do inferno, a não ser se ele quiser entregar a sua vida ao Senhor. Como se chegar ao Senhor, mal? Se chega ao Senhor em santidade, sem a qual ninguém, meus amados, verá o Senhor. Aquele que não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Mentira que moramos, podes assim não ir, se a cada momento nos vemos, já prestes a subir. Aleluia! Louvado, santo e exaltado seja o nome santo do Senhor. As águas não podem a naufragar e leva Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem. A cidade está agitada, meus amados. A cidade está agitada por conta do carnaval, o maldito carnaval. Quase caiu o pedestal. Salvar, sim, sossegar. Desce da minha tristeza, estou a dor de ter tudo a minha alma, eu peço-te. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque é estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, os falsos pastores, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. A Bíblia fala, meus amados, que há o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e há o lobo salteador, meus amados.
aquele que abre a mão das suas ovelhas na hora da perseguição, na hora da morte. A Bíblia fala que não existe pastor, meus amados, existe o bom pastor. O céu é meu trono, o chão é o tapete dos meus pés. Que casa vocês me edificarão? Mas hoje o pastor fala, meus amados, o pastor alega que é preciso estar todo mundo dentro de um templo religioso para cultuar o Senhor. Mas a Bíblia fala que você é o verdadeiro templo, é o verdadeiro culto racional, meus amados. Hoje está todo mundo prestando culto ao inimigo nas suas bebedices, nas suas orgias. As praias estão sempre lotadas, todo mundo agora praticando o pecado ilícito. Todo mundo fumando maconha, cheirando cocaína. A Bíblia fala, meus amados, que Deus vai pesar a mão nos pecadores, mas a vontade, o desejo do Senhor é que todo homem se converta ao reino dos céus. Todo homem tem direito de pecar, meus amados. Todo homem tem direito de pecar porque ele é cego. Mas todo homem também tem direito de se arrepender e chegar para perto do Senhor e pedir misericórdia pelas suas falhas, meus amados. Amanhã vai ser uma data comemorativa do mundo, onde Satanás vai ceifar muitas almas, meus amados, no abismo. Há uma festa, há um louvor no inferno nesse exato momento por conta do carnaval. E muitos estão adentrando essa porta larga, meus amados. Ninguém quer falar sobre o Natal, ninguém quer falar sobre o carnaval, ninguém quer falar da porta estreita, mas todo mundo é religioso, todo mundo está salvo. Um bando de hipócritas que fica dentro das suas casas, lendo a Bíblia. Larga esse maldito desse filme de The Chosen, vai pregar a palavra, vai ler a Bíblia, meus amados. Corram para os pés do Senhor enquanto vocês podem achar. Aquele que não foi achado no livro da vida se foi lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Somos eternos, meus amados. A Bíblia fala que nós somos eternos. O livro de Gênesis fala que o Senhor, na sua perfeição, mandou fazer o homem a sua alma vivente. E nós somos eternos, meus amados. O corpo vai ficar aqui nessa terra. O espírito vai voltar a Deus que o deu. E a alma, meus amados, vocês que escolhem, meus amados, para onde que vai a sua alma? Se vai para o inferno, se vai para o reino dos céus, vocês que vão escolher, meus amados, para onde que vão a alma de vocês. Porque o pó é onde que a gente está pisando, meus amados. Todo corpo, quando desce a sepultura, com 3 a 4 dias, a gente vira comida de verme, a gente vira pó. O nosso espírito, ele retorna para o Senhor que Ele deu, meus amados. O Senhor, ele faz um teste com cada criatura, entregando o seu espírito. Aqueles que querem invocar o Senhor, aproveita a oportunidade que tem, enquanto está perto. Amados, nós estamos numa divisa. O céu é a salvação, a condenação é o abismo que está abaixo de nós. Nós estamos numa divisa, numa opção de escolha. Porém, Satanás tem cegado os olhos, o entendimento de muitos, meus amados. A vida não é diversão, meus amados. A vida não é um brinquedo. A vida é choro, é a porta estreita. A única porta que o Senhor tem é essa, meus amados. Aquele que quer seguir o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me se quiser, meus amados. Não tem uma porta diferente, não tem um purgatório depois da morte, não tem missa de 7º dia para quando o homem desce a sepultura. Hebreus 9:27 fala: aquele que desce a sepultura, ele vai ter que comparecer diante do Senhor para saber se ele é digno de entrar no paraíso ou ele vai ser condenado no abismo, no fogo do inferno. Amados, aproveitem enquanto vocês têm esperança, enquanto vocês têm fôlego de vida, louvem ao Senhor. O amanhã não te pertence, daqui a 10 minutos não te pertence. Enquanto vocês têm vida, clame ao Senhor, rasgue o coração enquanto vocês podem, meus amados, porque o amanhã não te pertence. O hoje é real, o agora é real, mas o amanhã não te pertence. Enquanto vocês podem, vai para o quarto de vocês, pegam a Bíblia, ajoelha, pede discernimento ao Senhor, salva seus filhos da condenação do inferno, salva seus parentes da condenação do inferno, porque todo mundo vai ter que prestar conta para o Senhor, meus amados. Todo mundo vai ter que prestar conta para o Senhor. Só que os pastores, os religiosos não querem vir falar a verdade. O livro de Marcos fala que para todo mundo tem que pregar a palavra. 2 Timóteo capítulo 4 fala: ide, pregue a tempo e fora de tempo. Insiste a tempo e fora de tempo. Amados, não deixe Satanás cegar os seus olhos.
Não deixa Satanás cegar o seu coração, porque nesse exato momento, hoje, agora, há milhões de milhões no inferno esperando uma oportunidade para retornar para a superfície, para se arrepender, mas eles nunca terão esse arrependimento, porque a vontade de Deus já foram feita. Vocês desceram a sepultura e já foram julgados. Então a oportunidade que vocês têm é agora, meus amados. Saulo achava que estava servindo ao Senhor, mas ele não estava, ele estava servindo a própria carne, o seu próprio umbigo. Mas Deus apareceu para ele no caminho da cidade de Damasco e falou: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo virou um dos maiores pregadores, meus amados. A Bíblia diz, ele se arrependeu dos seus pecados, seu nome foi escrito no livro da vida, meus amados. E Deus restaurou a vida daquele homem. Todo mundo tinha medo de Saulo, porque Saulo matava cristão. Mas todo mundo depois começou a dar crédito a Saulo, porque ele realmente se converteu. Essa é a vida do homem, meus amados. Pecar, errar, falhar, entregar os caminhos ao Senhor e deixar Ele conduzir os caminhos, meus amados. Hoje, as praias estão todas lotadas, todo mundo saindo da cidade de Campos para adentrar nas praias, nas datas festivas, a maldita data do carnaval, meus amados, onde é oferecido vários cultos ao demônio, onde é oferecido muita galinha, muito frango. Iemanjá hoje faz festa. O Réveillon também faz a mesma coisa, meus amados. Carnaval é oferecido muito sacrifício para todo aquele que falecer, meus amados, adentrar ao abismo, ao inferno. A única certeza que o homem tem é a da sua morte. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Todos os atos do homem estão escritos no livro da vida. Todos eles vão ter que comparecer diante do Criador, meus amados. A porta é estreita, super estreita. O Senhor, que é a porta, meus amados, Ele fala que não tem uma outra porta. A única porta do choro, a única porta da dor é essa. Tinha discípulos que falavam: Senhor, largamos tudo, pai, mãe, famílias, esposas, maridos e filhos, para pregar a sua palavra. E o Senhor falou que todos aqueles que fizessem isso receberiam 100 vezes mais nessa terra e receberia o reino dos céus, meus amados, como herança. Não há nada melhor, meus amados, que a gente passar uma eternidade ao lado do Senhor. Não há nada melhor, meus amados, que a gente passar uma eternidade ao lado do nosso Criador. Ruim e dura coisa é cair na mão do Senhor, meus amados. O homem, quando ele cai na mão do homem, o advogado vai lá e salva o homem. Mas o homem caindo na mão de Deus, quem salvará o homem, meus amados, se ele cair na mão de Deus? Quem salvará o homem se ele cair na mão de Deus? Ninguém, meus amados. Então, enquanto a vida há esperança, meus amados, levem ao Senhor. Procurem se arrepender enquanto vocês podem, meus amados. Se você chegar em casa, infartar, um carro matar vocês, só vai restar o juízo. Tudo que você fez, está tudo relatado, tudo será julgado em nome de Jesus. Se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, pode assim explodir. Se a cada momento nos vemos de vestes a submergir, as ondas atendem ao meu clamar. Seja o meu Jesus. As águas não podem naufragar e leva Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegar, o posto estou para vos
salvar sem sossegar. Mestre da minha tristeza, estou quase a sofrer. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Por demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra principados, contra potestades, contra príncipes do inferno e das trevas deste século, contra as exortes espirituais da maldade nos hostes celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, havendo tudo isso firmes. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade da couraça da justiça. Qual que é o dia mau, meus amados? E o carnaval é um dia mau. A maioria das pessoas não sabe para onde está indo, meus amados. Vocês estão indo para um laço. Vocês estão indo para uma Marapuca, que é o carnaval. O culto oferecido ao diabo e seus anjos. Satanás fica glorificado com a festa da carne. A maioria está indo como um boi está indo para o matadouro, meus amados. A maioria tudo retornando do seu trabalho, com a cabeça nas praias, com a cabeça no culto oferecido ao diabo, que é o carnaval. Enquanto vocês podem, meus amados, entreguem as vossas vidas ao Senhor enquanto vocês podem. Hoje é real, o amanhã não te pertence, amanhã é uma ilusão. Enquanto vocês podem, entreguem o caminho de vocês ao Senhor, meus amados. Porque Jó, no livro de Jó, fala que Satanás ele te acusa todos os dias. E o Senhor falou que Jó era um homem temente. E Satanás falando que Jó só era homem temente porque tinha muito dinheiro, que tinha muita posse. E o Senhor permitiu Satanás tocar na alma de Jó. Jó ficou ferido, meus amados, perdeu toda a sua família e bens materiais, mas foi firme, resistiu, ficou cingido os vossos lombos e conseguiu passar ileso pelo dia mau. Mas hoje, a maioria das pessoas não tem conhecimento da verdade, meus amados. Seu pastor não vai falar a verdade para vocês, meus amados, senão eles vão perder o dízimo, senão eles vão perder a oferta, meus amados. Vocês é o verdadeiro culto racional. Vocês são o templo do Senhor. Ofereça o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, perfeito, reto e agradável ao Senhor, meus amados. Não perdam o tempo de vocês indo para templo religioso, oferecendo dízimo e oferta, achando que quando vocês descerem a sepultura, que vocês vão ser perdoados os vossos pecados, que vocês vão passar pelo purgatório. Não, meus amados, vocês não vão passar pelo purgatório. Não vai ter missa de 7º dia. Esse pastor da igreja católica, eles estão pegando mentira para vocês. Esse padre que fica repetindo toda hora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E fica pedindo as ovelhas para ficar repetindo, amado. Essa oração parece até uma coisa de papagaio. Amados, a Bíblia fala que o homem tem que ser simples, transparentes e sincero. Porque mesmo antes da gente abrir a boca, o Senhor já sabe o que a gente precisa. O Senhor já sabe o que a gente vai falar, mesmo antes de abrir a boca. O Senhor é onisciente, meus amados. Antes da gente nascer, as nossas histórias já estavam escritas. Deus sabe quem vai se render, Deus sabe quem não vai se render. O Senhor sabe quem vai se salvar. O Senhor sabe aquele que não vai se salvar. O Senhor sabe aquele que vai ser iludido e cegado pelo inimigo. Ele sabe, meus amados, o Senhor sabe, mas contudo Ele impede, Ele dá uma ordem para todos meditar nas suas escrituras, para todos ler a sua palavra, para chegar o dia mau e vocês combater o bom combate, vocês terminar a sua carreira e guardar a fé. Meus amados, vou ficar por aqui. Que o anjo do Senhor guarde vocês das astutas ciladas de Satanás. Que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Para cada 50 que passa aqui, você vê um ou dois prestando atenção.